muito feliz, irmãos, de poder voltar aqui e celebrar e louvar o Senhor junto com vocês, depois desses 20 dias de férias. Estava ansioso por esse momento, da gente poder louvar o Senhor, se encontrar com Jesus coletivamente, porque a palavra de Deus garante que na coletividade a gente experimenta a presença de Deus de maneira ainda mais profunda. Então, estou muito feliz de poder andar com vocês aqui, de viver tudo isso que a gente já viveu, mas eu queria também te convidar a você colocar o teu coração agora para se conectar com Jesus através da palavra dele, da direção que a palavra dele tem para nós hoje. E eu queria, irmãos, compartilhar com vocês, nesse tempo, uma reflexão que eu fiz ao longo dos dias, inclusive nas minhas férias, estive escrevendo o que o Senhor veio falar comigo sobre algumas questões bem importantes, que foram muito importantes, marcantes na minha vida, e eu queria compartilhar com vocês. O tema da minha mensagem é invisível, insuperável. Irmãos, nós podemos ler no Antigo Testamento muitas experiências sobrenaturais, visíveis, físicas, que foram vividas lá. E é interessante, irmãos, que eu comecei a refletir sobre isso e comecei a falar com Jesus sobre a vontade que eu tinha de viver algo parecido. Comecei a orar, na verdade, a Jesus, pedindo que Ele me ajudasse a viver algo parecido com aquelas experiências que foram vividas lá no passado. E Jesus ministrou meu coração e me levou a os textos da segunda carta de Coríntios, que eu queria ler com vocês hoje. Nós vamos começar no capítulo 3, então eu queria te convidar a você acessar a sua Bíblia, ou abrir ela, para nós lermos no capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, 2 versículos para iniciarmos. Nesses versículos, você vai ouvir ele falar sobre a antiga aliança e sobre nova aliança, e esse texto então está falando sobre a era antes de Jesus e a era depois de Jesus. Antes de Jesus, o ensino central da palavra de Deus era a palavra que Deus deu para Moisés, aquela coletânea de mandamentos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. E agora então, depois de Cristo, Paulo esclarece que agora nós estamos debaixo do que Cristo ensinou, de uma nova aliança, de uma nova proposta que Jesus veio trazer. Então eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 3, o versículo 6 e o 7, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa? É a lei de Moisés. Ele está dizendo que essa lei, a letra, foi lançada para que nós entendêssemos que somos pecadores e que estamos então mortos por causa do pecado. Estávamos mortos por causa do pecado. Então esse foi o propósito da lei de Moisés, mostrar que nós precisávamos de um Salvador, que nós somos pecadores por natureza, estamos mortos espiritualmente e precisamos de um Salvador que ainda não tinha vindo. E, irmãos, então ele está dizendo que o Espírito é que vai vivificar, ou vai finalizar a obra que precisava ser feita. O texto continua dizendo assim: o ministério que trouxe a morte, ou seja, a consciência da morte, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Irmãos, Moisés tinha subido no Monte Sinai para ter lá um encontro supremo com Deus, para receber essa lei, e nesse encontro tiveram outras situações lá, mas é interessante que a gente pode ler no capítulo 34 de Gênesis, que quando ele desce do Monte Sinai, o rosto dele brilhava de uma forma que a gente não vai conseguir imaginar qual era, mais que um farol, brilhava o rosto de Moisés, tanto que as pessoas ficaram com medo, diz o texto, que eles viram e ficaram com medo daquele brilho no rosto de Moisés. Então, uma experiência, irmãos, ele está dizendo, aquela aliança, aquele relacionamento daquela época, tinha muita glória, e isso foi visto no rosto de Moisés. Um pouco antes, se você ler o capítulo 33 de Êxodo, você vai ver que Moisés teve uma experiência com Deus, pedindo mais da glória, da presença de Deus, e Deus diz o seguinte: olha, não dá para me ver a minha face, ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Então vamos fazer uma coisa aqui,
Tu vai lá para a rocha, e aí quando Moisés foi para a rocha, Deus, diz o texto, passa por ali, coloca Moisés numa fenda, tapa com a mão a fenda, passa por ali, e quando ele terminou de passar, ele tira a mão da fenda para que Moisés veja ele de costas, diz o texto, porque ele não poderia suportar a glória da presença visível de Deus naquela situação. Daí, meus irmãos, a gente fica imaginando, se você pensar em outras vivências de Moisés e do povo daquela época, eles viveram a travessia do mar, abriu-se o mar para que eles passassem, eles eram guiados de dia por uma coluna de fumaça, de noite por uma coluna de fogo. Os textos vão dizer que o fogo aquecia eles no frio do deserto à noite. E não só isso, irmãos, nós podemos ver aquelas pragas que foram lançadas no Egito para que eles fossem libertos. Nós podemos ver Josué numa batalha, vendo o sol parar e tudo mais. Então, experiências visuais, experiências físicas que eram vividas naquela época. Muita glória tinha aquela aliança, aquele movimento que estava acontecendo. Irmãos, na minha reflexão desse tempo, eu pensei muito naquela questão sobre Jacó, né? Os homens aqui vão me entender um pouco melhor que as mulheres, né? Parece que os homens já nascem com uma inclinação para aquela brincadeira de lutinha, né? Parece que já nasce, né? É bem pequeno e já nasce com aquela vontade de fazer a lutinha. É uma coisa de amor ali, né? De amizade, né? Mas é meio estranho, né? Porque eles querem a interação ali de proximidade, é luta, é tudo mais. Meu primo e eu, uma vez, quebramos umas coisas lá em casa, lá, uns purificadores de ar lá, quebramos 2 deles lá, né? Tem um irmão aqui na igreja que ele fez uma boa fazendo essas lutinhas com o irmão dele, né? Eles derrubaram a geladeira, só que o detalhe é o seguinte, a geladeira caiu para frente com a porta aberta, né? Diz que foi um desastre lá, foi um caos, né? E meus irmãos, eu fiquei pensando, que experiência foi de Jacó, você pode ler em Gênesis 32, de Jacó, teve uma luta física com Deus. Surgiu um homem na frente dele, que começou a lutar com ele, e ele lutou com esse homem, eu não sei que tipo de luta era, se foi uma luta de chão, ou se foi uma luta de soco mesmo, eu não sei, mas ele teve uma luta, uma interação com esse homem, e ele percebe que era Deus, né? E ele então pede que aquele homem abençoasse ele. Interessante, irmãos, que muito provavelmente não era um anjo, era mesmo uma teofania de Jesus. Então, irmãos, foi uma experiência, um encontro sobrenatural, físico com Deus. Imaginem que experiência foi essa. E eu comecei a pensar e orar, dizendo assim, Jesus, eu também quero ter essa experiência, né? Eu quero ter essa experiência, né? Eu gosto de praticar como esporte a arte marcial, né? Então, eu digo, Jesus, eu queria ter uma luta contigo, então, eu queria viver essa experiência. E o Senhor começou então a ministrar no meu coração que tem coisa muito melhor a ser vivida do que as coisas que a gente pode ver, ou que a gente pode tocar, ou que a gente pode experimentar fisicamente com Deus. Porque esse texto que nós começamos a ler, vai dizer com todas as letras isso, que o invisível é muito maior. Na verdade, o invisível é insuperável. A glória que há agora no Espírito Santo que habita no crente, que foi batizado com o Espírito Santo, essa glória, essa presença é muito superior que qualquer experiência visual ou física que qualquer um de nós possa ter com o Senhor, né? Então é sobre isso que eu queria que nós falássemos hoje, irmãos. Se você voltar ali para o capítulo 3 de 2 Coríntios, você vai ver no versículo 8 que o texto diz assim: não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Ele falou, aquela aliança, aquele tempo de Moisés tinha sua glória, o rosto dele brilhava, tinha sobrenatural naquilo, mas ele está dizendo, mas será que agora então o ministério do Espírito não vai ter uma glória muito maior? E ele continua no versículo 10 dizendo assim, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Estão entendendo isso, irmãos? Então ele está dizendo, tinha muito milagre visual, físico, tinha muita glória naquele relacionamento anterior, mas eu quero dizer para vocês que agora há uma glória insuperável
nessa habitação do Espírito Santo na vida do cristão. E nós precisamos então perseguir essa nova glória. Não faz sentido eu ficar orando para que eu tenha essas experiências físicas, mais do que eu oro para ter as experiências no invisível, na glória maior. Foi interessante que nessa semana, no pequeno grupo, o irmão perguntou assim: as pessoas dizem que ouviram a Jesus, ouviram a Deus, mas é uma voz mesmo que essas pessoas estão ouvindo? E a resposta é: não, só algumas raras vezes, mas via de regra o que acontece? Eu consigo falar comigo mesmo sem abrir a minha boca, sem ter voz nenhuma, só com o meu pensamento, e é dessa forma, porque o Espírito habita em mim, que eu vou me conectar com Jesus, que eu vou entender a direção dele, que eu vou entender o que ele está comunicando comigo, porque ele habita em mim agora. Desde o dia que eu tomei uma decisão por crer e seguir a Cristo, fui batizado com a presença dele, com o Espírito Santo, que fala comigo, que interage comigo, e esses encontros com o Espírito Santo que habita em mim, vão me transformando, vão me aprimorando, vão me levando a novos níveis espirituais e emocionais, e é essa a nossa busca, irmãos, que precisa estar, vamos dizer assim, no foco da nossa busca. Interessante, irmãos, que no capítulo 4, se a gente for um pouco mais adiante, o versículo 6 vai dizer o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, quando ele disse lá, criando as coisas em Gênesis, faça-se a luz, esse mesmo Deus, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele está dizendo assim, ele quer que você tenha experiências semelhantes, mas mais profundas que Moisés teve, porque, irmãos, depois que ele desce do Monte Sinai, ele entrava naquele tabernáculo, naquela tenda da presença, e toda vez que ele saía com o rosto brilhando de novo. Moisés era um intermediário entre o povo e Deus. Hoje a gente não tem mais intermediários, hoje é direto com ele, porque o Espírito habita em nós, mas naquela época o Espírito habitava numa certa situação, numa tenda, e Moisés era o porta-voz. Quando ele saía, o rosto dele brilhava daquele jeito de novo. Irmãos, ele está dizendo que agora, esse encontro é aqui, ó. Ele disse, esse mesmo Deus que disse haja luz, agora ele habita em você, e ele quer que você se encontre com a face dele, para que você conheça, para que você cresça em conhecimento, em iluminação do conhecimento, como ele falou. Então agora o encontro é você e o Espírito que habita em você mesmo. Não tem mais tenda, não tem mais luz, é um encontro invisível, que vai te fazer experimentar o sobrenatural de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? A primeira verdade que a gente precisa guardar, é que o ministério do Espírito Santo tem glória insuperável, mas invisível. Glória insuperável e invisível. Daí alguém pode dizer assim, pastor, mas aí é fácil, né? Vai dizer que as coisas são invisíveis, né? Parece uma desculpa, né? Para que nada aconteça e aí fica tudo elas por elas, né? Irmãos, o Antigo Testamento, o poder de Deus se manifestava através de guerras, vitórias de guerras, conquista política, líderes com dinheiro e tudo mais. E aí quando vem Jesus, o que eles estavam esperando? Agora Deus veio, ele vai dominar o mundo, ele vai ser o líder mundial, não tem bomba atômica que sirva contra ele, ele vai dominar, ele vai mandar calar, ele vai julgar, ele vai fazer, ele vai acontecer. E aí Jesus vem e diz assim, pois é, meus amigos, meu reino é invisível, meu reino não é desse lugar, meu reino não é como vocês esperavam. Como assim? E irmãos, essa é a visão que precisa se internalizar em nós, de que o reino de Jesus não é visual, é invisível, e de que Jesus não é uma fonte de coisas materiais. Quando eu estou com Jesus, então eu consigo governar, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo ser curado, eu consigo conquistar. Irmãos, essas coisas não têm a mesma glória do que as coisas invisíveis que Jesus quer oferecer para mim e para ti. Não tem nem, ele disse, não são nada comparado com a glória do que há invisível para nós experimentarmos, dos milagres, da presença de Jesus invisível. Se a gente voltar para o capítulo 3 ali, versículo 18, diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem,
estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então ele está dizendo, nós estamos tendo esses encontros semelhantes ao que Moisés tinha, e nesses encontros invisíveis, nós somos transformados, cada vez mais parecidos com Jesus, com glória cada vez maior, com poder cada vez maior, à medida que você se dedica a ter esses encontros com Jesus. Cresce o poder, cresce a glória, cresce o nível espiritual, cresce o impacto que a presença de Jesus tem na tua e na minha vida, e nós somos transformados, aperfeiçoados, nós vamos acumulando patrimônio espiritual, invisível. Irmãos, é uma loucura você sair aí na rua e dizer assim, tá, mas com o que tu gasta mais o teu tempo, a tua energia? Ah, é com patrimônio invisível. Os caras vão dizer, essa aí é boa, né? É uma desculpa para ser vagabundo, né? Que daí não tem, né? Irmãos, o mundo não entende. Paulo disse, é uma loucura você trabalhar para adquirir patrimônio espiritual, patrimônio invisível. E, irmãos, nós precisamos internalizar essa ideia e viver por isso, porque essa é a realidade do mundo, a realidade espiritual. Há um reino paralelo ao nosso, há um reino invisível, e as coisas que estão nesse reino são insuperáveis, nem se comparam com alguma alegria ou felicidade ou prazer que esse mundo material nos oferece. Não se comparam. Então, irmãos, os encontros com a glória de Jesus nos transformam com glória cada vez maior. O texto ali, no capítulo 4, versículo 18, é um texto bem conhecido, diz assim, assim, diante de tudo isso, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí, meus irmãos, a gente vê um Jesus que vem fazendo milagres materiais, cura, expulsa demônios, multiplica pães, acalma a tempestade e tudo mais. E daqui a pouco ele faz essa multiplicação de pães e umas pessoas vão atrás dele, né, para querer mais. E ele dá uma palavra, irmãos, muito importante, central para a vida cristã, para esses homens, que é para mim e para ti também, em João capítulo 6, versículo 26 e 27, que é a seguinte. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, não porque vocês entenderam os milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Estão me procurando para que eu seja uma fonte de pão para vocês, para que eu resolva os problemas financeiros de vocês. Mas olha o que ele diz a seguir, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus está dizendo, esses milagres materiais é só uma pitadinha, só uma provocação para vocês procurarem os maiores milagres, os milagres de maior impacto na vida de vocês, que são os milagres que invisivelmente dão para vocês providência eterna, vão com vocês para a eternidade. Então, irmãos, nós precisamos estar à busca desses milagres, a busca do que tem por trás dos milagres espirituais, dos milagres materiais. Nós precisamos buscar os milagres espirituais, os milagres invisíveis, que são incomparáveis, são insuperáveis na sua glória. Então as experiências, irmãos, ou providências materiais, elas não são o foco. Por quê? Porque elas causam dependência em coisas instáveis e passageiras. Então, se eu estou sempre dependendo de, se eu receber vitória, se eu receber melhoria financeira, daí sim eu vou ser feliz. Se eu receber a cura, daí sim eu vou ser feliz. E se eu vou buscar Jesus e Ele me der a cura, Ele me der as condições financeiras, Ele me der a coisa material, daí sim eu vou ser feliz. Irmãos, essas coisas Jesus ensinou várias vezes, são muito instáveis para a gente botar a nossa esperança nelas. A gente precisa estar colocando de fato o nosso foco em buscar o invisível de Deus. E eu disse, quando vocês estiverem focados no invisível, no meu reino, as outras coisas vão vir. Não se preocupem com as coisas, se preocupem em buscar o meu reino, em focar no mais importante. Então, meus irmãos, o invisível é insuperável e precisa ser o nosso foco. Precisa ser o nosso foco. Como eu tenho ficado feliz, irmãos, de ver pessoas dizendo, pastor, eu estou orando mais. Tem sido um encorajamento aqui na igreja, eu estou orando mais, como eu nunca orei. Outras pessoas, ontem,
Uma pessoa me disse, pastor, por teu encorajamento, eu passei a jejuar depois de muitos anos, e eu achei que não ia ser difícil, que ia passar mal, e não foi. O sobrenatural de Deus veio sobre mim, e tudo mais. Irmãos, nós estamos vivendo um grande movimento, por quê? Porque as pessoas estão entendendo que o invisível é incomparável. Vale a pena gastar energia, gastar tempo em se conectar com a presença do Senhor para fazer isso. E meus irmãos, eu queria que nós saíssemos daqui hoje determinados a ter encontros com Jesus, como Deus teve com Jacó, como Jacó teve com Deus. Eles não vão ser físicos, mas você vai ir até Jesus. Teve um momento que Jacó se deu conta que era Deus, que com quem ele estava lutando. E daí ele começou a dizer assim, eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoar. Não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoar. E ele estava segurando ele fisicamente. Mas nós, irmãos, vamos estar espiritualmente com essa postura. Esse é o ideal. Que eu vá para o meu tempo de oração e que eu esteja determinado a ficar ali até que Jesus me abençoe. Que eu fique ali e digo assim, enquanto eu não me conectar com Jesus, enquanto eu não ouvir o que Jesus tem para me dizer sobre hoje, sobre as questões que eu preciso decidir, enquanto eu não receber a bênção, enquanto eu não entender o que Jesus quer falar, eu não vou sair daqui. Jesus, eu não vou sair daqui enquanto tu não me abençoar. Devia ser essa busca, não importa o resto, eu preciso do reino, o resto Jesus vai me dar. Então, irmãos, que a gente de fato coloque ainda mais da nossa energia, do nosso foco naquilo que é espiritual a partir de hoje. Uma coisa interessante, irmãos, nesse capítulo 4, é que ali tem um versículo que é muito usado pelos irmãos que trabalham na área de saúde psicológica, saúde mental, né? Que é o versículo 7, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, mas temos esse tesouro do Espírito, da presença de Deus, né, em vasos de barro, para mostrar que o poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então ele dizendo que nós somos vasos de barro, nós somos vasos limitados, frágeis, que tem um tesouro dentro de nós. E essa fragilidade nos ajuda a entender que nós precisamos depender dele, porque o poder vem dele, não de nós. Irmãos, é muito importante que a consciência da realidade de nós mesmos nos torne dependentes de Jesus, nos leve à dependência de Jesus. E é um risco, irmãos, muito grande, nós temos um conceito errado de nós, mais elevado do que deveríamos ter, e nos tornarmos independentes de Jesus. Dependente só do material, dependente só do que eu decido, do que eu acho e do que eu faço, só da humanidade que eu tenho. Irmãos, o texto de Romanos 12, 3 diz assim, por isso pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então o conceito equilibrado, irmãos, de mim mesmo, desequilibrado, traz afastamento de Jesus. E a dependência do visível e com tudo isso, os problemas. Meu irmão, quando a gente se conecta com Jesus, a gente começa a ter também um conceito melhor de nós mesmos. E uma coisa puxa a outra. E quando eu começo a ter um conceito desequilibrado e resolver as coisas sozinho, eu começo a me afastar de Jesus e o desequilíbrio aumenta cada vez mais. E quando eu acho que resolvo sozinho, daí que eu acabo estragando tudo. Porque o poder vem dele, não de mim. E o ritmo sustentável, irmãos, está na agenda que Jesus tem para mim e para ti. Se nós criarmos agendas, se nós criarmos tarefas, se nós planejarmos nós mesmos o que a gente vai fazer com o nosso tempo, com a nossa energia, sabe qual é o resultado? Nós vamos nos sobrecarregar, nós vamos nos estressar, nós vamos nos enlouquecer, nós não vamos conseguir resolver nada, nós vamos sair, nós vamos ficar perdidos, irmãos. É isso que a Bíblia diz, a pessoa sem Jesus se perde. E essa é a realidade, irmãos, porque a gente acaba achando que resolve, e a gente se desequilibra no conceito de nós mesmos e se perde. E, irmãos, eu não estou falando disso de uma forma assim, isolada, genérica. Eu estou falando, irmãos, porque nesse final de ano passado, começo desse ano, eu tive uma crise de estresse, de sobrecarga. Comecei a ter uns sintomas assim, físicos, né? Eu fiquei com a cara vermelha, estou até hoje com a cara vermelha.
E aí tive o diagnóstico de que algo causado pelo estresse. Comecei a ter umas palpitações, o coração disparado do nada, não entendia o que era. Teve um dia que a coisa aumentou de tal forma que parecia difícil de respirar. Eu resolvi ir num hospital e os exames estavam todos normais, né? E aí a Tati já começou a dizer assim, eu acho que tu está com sobrecarga, eu acho que tu está com uma crise de estresse. E eu, não, acho que não, acho que não. Daqui a pouco, irmãos, comecei a receber os exames todos normais, fiz um exame do coração mais profundo, normal também. Mas aconteceu uma outra coisa, eu comecei a ter dificuldade com algumas atividades simples. Assim. Algumas atividades simples pareciam que era uma coisa muito desafiadora, assim, de pensar, de realizar. E aí eu comecei a me dar conta, comecei a reconhecer que, de fato, eu estava com uma crise de estresse, uma sobrecarga, uma coisa que o meu sistema estava falhando, mental. Então procurei um amigo meu, pastor, que também é psicólogo, né? E ele disse, cara, tu está com toda a cara, todo o jeito que sim, que está com essa... Então a forma de resolver é tu criar uma nova rotina, tu criar um ritmo melhor, e eu disse que eu tinha férias programadas, por isso que eu aumentei até as minhas férias para 20 dias e tal. Eu disse, olha, eu acho que é um bom procedimento, né? Mas, irmãos, para eu conseguir sair dessa crise, eu tive primeiro que reconhecer que eu estava numa crise. E como que a gente chega nesse ponto, né, meus irmãos? Eu preciso de ajuda de pessoas. E eu preciso também da ajuda de Jesus para entender o que eu estou vivendo e como que eu vou viver a partir daqui. E a causa da crise é muito clara para mim, aquilo que eu estava falando antes para vocês. É eu me ocupar com mais coisas que Jesus pediu para eu fazer. É eu criar tarefas, eu criar situações. Mas eu achei que tu trabalhava só no trabalho espiritual, só na igreja. Pois é, mas eu invento coisas que parecem de Deus, que parece que vão melhorar os processos da igreja e tudo mais, mas que Jesus não está pedindo para eu fazer. E daí acontece sobrecarga. Nós precisamos, irmãos, andar na agenda de Jesus, porque senão a gente corre o risco de se sobrecarregar. Então, irmãos, fui tendo conversas com pessoas, pedindo ajuda em oração, me conectando com Jesus mais profundamente, para entender e viver uma nova agenda, né? E aí, então, estou conseguindo vencer, com a graça de Deus, estou 90% fora já da crise, né? Tenho ainda algumas dificuldades, mas é isso, irmãos, precisamos lembrar que nós somos vasos de barro, que dependem do poder de Deus. Se nos tornarmos independentes, o vaso está comprometido. A gente precisa muito da graça de Jesus. Em Mateus 6, versículo 31 em diante, o texto diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E o texto ainda continua ele dizendo, basta a cada dia o seu mal, não fique sofrendo, viva um dia de cada vez. Então, irmãos, o texto é claro, você precisa priorizar o invisível, e deixar que as coisas materiais fiquem para segundo plano. Deixa que Jesus te mostre qual é a agenda, que isso vai ser o sustentável para a tua vida. Então é preciso priorizar o reino, entender que o invisível é insuperável, é a prioridade máxima para a gente encontrar então a vida plena. Agora, irmãos, envolve sacrifício, é óbvio. Envolve eu dedicar tempo de oração, envolve eu jejuar, envolve eu dedicar tempo para ler as escrituras, para me conectar com pessoas, porque sozinho o cristianismo não acontece. Então eu preciso muito de tempo, de investimento, para que então eu possa me conectar finalmente com o reino de Deus. Interessante que Jesus falou sobre esse sacrifício de uma forma bem clara, Mateus 13, 44, dizendo assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele falando, o reino de Deus é o seguinte, o sujeito acha lá um tesouro escondido e ele vende tudo o que ele tem para ficar com aquele tesouro. Por quê? Porque ele viu claramente que aquilo lá vale mais do que todo o resto. Então você se entender que o invisível vale mais,
O investimento no invisível tem que ser maior do que o investimento em qualquer outra coisa. Porque Jesus vai nos guiar, vai nos dirigir para encontrar as coisas que a gente precisa, inclusive as materiais. A gente precisa de ajuda, de graça de Jesus para a gente poder viver, irmãos. E a última verdade que eu queria que a gente guardasse hoje é a de que o cristão saudável, ele é um investidor do invisível. Ele trabalha no conhecimento transformador da glória de Deus. Ele trabalha, ele investe em ter aqueles encontros que a gente falou com a glória de Deus, que vão transformando ele, que vão aprimorando ele, que vão levando ele a novos níveis espirituais, emocionais, uma vida muito mais estável emocionalmente, estável espiritualmente, que reflete na parte material, familiar, relacional e tudo mais, mas ele tem a consciência, eu sou um investidor do invisível. Eu invisto tempo, energia nas coisas invisíveis mais do que nas outras. O capítulo 5 agora, queria ler com vocês, 2 Coríntios 5, vai falar no versículo 4 o seguinte: pois enquanto estamos nessa casa, que ele está falando sobre o nosso corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então ele está dizendo agora sobre duas coisas. Ele está dizendo, olha, nós temos um corpo hoje, e nós estamos num processo em que nós estamos nos encaminhando para logo deixarmos essa morada desse corpo, para habitarmos numa outra que é celestial. E ele está falando que existe uma tensão, porque nós queremos que o nosso corpo atual, que é mortal, ele seja absorvido pela vida. E Paulo falou em outras palavras, em outro texto, dizendo que é o nosso velho homem que tem que ir morrendo para que o novo homem, ele se renove, ele cresça, ele avance. Então, irmãos, a nossa parte material, a nossa parte visual tem que ir morrendo para que o novo homem, que começou desde o dia que você foi habitado pelo Espírito Santo, ele ganhe cada vez mais vida. E nós estamos nos preparando para aquele último encontro, em que daí vai ser final da nossa parte mortal e material, para a vida completamente celestial e plena no céu, né? Mas nós temos que viver esse processo, irmãos, porque é para o nosso bem. É para o nosso bem e para que a gente possa ajudar, transbordar na vida de outras pessoas, para que a gente possa também ajudar outras pessoas. O capítulo 5 ainda diz o seguinte, versículo 9 e 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então ele está dizendo agora que é esse o propósito, isso que eu tinha acabado de falar. O nosso propósito agora é trabalhar para adquirir patrimônio espiritual, porque vai chegar um dia que a gente se encontra com ele e o que não é espiritual fica. A gente perde, o tempo e a energia se perde. A gente vai ficar pensando, podia ter investido mais no reino de Deus, mais no patrimônio espiritual, podia ter recebido uma recompensa maior. Então ele está dizendo, vamos nos preparar, vamos adquirir esse patrimônio, porque vai ser bom para nós agora e na vida futura também. Interessante que nesse texto, meus irmãos, capítulo 5, tem um texto muito clássico, que diz, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, uma nova realidade que nós precisamos viver. Colossenses 3 vai dizer assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmãos, nós somos renovados, nós adquirimos novos níveis espirituais pelo conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Conhecimento da Bíblia? Conhecimento do culto? Irmãos, conhecimento da Bíblia e conhecimento de culto e conhecimento da religião não é suficiente para conhecer a Deus. Só isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é conhecer por experimentar o relacionamento com Ele, por ter encontros com Ele, por experimentar a pessoa de Cristo. Nesses encontros pessoais com Jesus, a gente vai conhecer Ele a fundo. A Bíblia ajuda, os cultos ajudam, sim, essas coisas ajudam, mas sem o relacionamento com Jesus, esses encontros
com o Senhor, a gente não vai conhecer a Deus de verdade, meus irmãos. Então, conhecer a Deus é mais do que conhecer a Bíblia ou os cultos. É conhecer Jesus, tendo um relacionamento pessoal com Ele, pessoal com o Senhor. No capítulo 5 ainda, versículo 20, o texto diz que nós somos embaixadores de Cristo. Diz, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O que é o embaixador, irmãos? É um representante de um país estrangeiro, aqui no Brasil, por exemplo. Tem americanos ali, eu moro a uma quadra do consulado ali, tem americanos ali que eles não são daqui, eles estão dizendo, eu não sou daqui, eu estou aqui representando um outro reino, uma outra terra. E, irmãos, ele disse, nós estamos assim agora. Nós não estamos mais nesse mundo. Então nós não estamos querendo adquirir patrimônio aqui, porque eu não sou daqui. Para que eu vou comprar casa aqui se eu não sou daqui? Para que eu vou... Sabe, eu estou focado no espiritual, estou focado lá. Irmãos, as coisas materiais fazem parte, mas precisam ser meios para você se conectar, para você adquirir patrimônio espiritual, para você se conectar com Jesus. Se for um fim, se você busca Jesus pelas coisas materiais, isso não vai ser lucro, isso não vai dar bom resultado. Nós precisamos viver o material como um meio para chegar até as coisas espirituais. Sabe, irmãos, que eu ouvi um vídeo, agora, umas 2 semanas atrás, de um pastor, ele é um teólogo, ele foi considerado o maior teólogo do Brasil, Russell Shedd. Ele já é falecido. E esse vídeo é um vídeo dos últimos momentos de vida dele, ele com a boca com umas feridas, assim, dizendo o seguinte no vídeo, até anotei as palavras que ele disse. Ele disse, meus irmãos, na vida eu não sofri quase nada, até esses últimos 3 ou 4 meses. É uma experiência muito boa. A gente sente-se desmamando do mundo e pronto para seguir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar para podermos aproveitar o seu grande amor por nós. Meus irmãos, como que uma pessoa que está morrendo, que está com feridas, que está sofrendo, diz, que coisa bem boa. Do que ele está falando? Ele está falando, é porque isso está me levando a ter encontros mais profundos com Jesus. E isso não se compara. É uma alegria muito maior do que alguma tristeza que possa vir por causa do material que está se indo. Ele está dizendo, é um lucro para mim, porque eu estou entendendo me desligar ainda mais do material e ocupar o meu tempo, a minha energia com o espiritual, que traz muito mais felicidade. E daqui a pouco vai chegar num momento em que o material nem vai ter sentido nenhum. Se ele for um meio, meus irmãos, ele vai dar lucro para nós, mas se ele for um fim, a gente vai perder tempo e energia, e a gente vai se perder também, a gente vai ficar tendo prejuízo emocional e tudo mais. Né? Então, meus irmãos, é importante a gente caminhar nesse sentido de desconexão do mundo material e conexão e investimento no mundo espiritual, no invisível que é superior. Irmãos, se a gente for pensar que o material tem o seu lugar, que a gente vive no mundo de coisas materiais, e a gente se perguntar assim, mas a gente interage com o material, qual interação material seria a mais importante? A mais importante, irmãos, interação material que a gente pode fazer é com pessoas. Especialmente as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, porque aí há uma troca, uma soma. E também interação com as pessoas que não são habitadas, mas que podem ser habitadas com o Espírito Santo. Essas são as interações que mais podem ser meios para o nosso patrimônio espiritual crescer. As outras interações com coisas inanimadas, elas são muito vazias, então a gente tem que ter muito cuidado para não perder tempo com essas coisas. A gente precisa então buscar a interação com aquilo que vai nos levar mais perto de Jesus. Vocês conhecem o texto de Tomé, um dos apóstolos, que entrou numas de dizer, olha, Jesus ressuscitou, só se eu vejo ele aqui. Só se eu conseguir ver ele fisicamente, encostar nele, é que eu vou entender. E aí Jesus aparece, e a coisa acontece, e Jesus deixa uma palavra depois disso, dizendo assim, Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, mas por que felizes os que não viram e creram? Porque
acreditaram mais no que foi falado? Também. Mas principalmente porque o invisível é maior do que aquilo que se vê. Então o invisível é maior, então está muito mais feliz são aqueles que vivem pelo invisível do que aqueles que ficam esperando o milagre que se vê, que se toca e tudo mais. Esses milagres são secundários, eles não são os maiores valores do meu reino. Então, irmãos, nós precisamos investir no contato, na presença, na profundidade do relacionamento com Jesus. Ontem eu pude participar do casamento do Lázaro e da Samara, e no casamento aconteceu uma coisa que eu tenho visto com muita frequência. Quando a noiva entra, o noivo chora. E eu não consegui me aguentar, eu tinha que falar logo em seguida depois, e eu também estava chorando, estava engasgado ali, né? Porque eu estava pensando, um dia vai acontecer dessa forma, mas não vai ser só o noivo, a noiva também vai estar chorando. Jesus chorando, nós chorando, a emoção tomando conta, porque a gente chegou finalmente no encontro com Jesus. E irmãos, nós precisamos ter isso em mente mais do que qualquer outra coisa. Que nós estamos nos preparando para irmos de volta para o nosso lugar, para o lugar onde a gente pertence mesmo, para o reino de Deus. Nós não somos mais daqui. Nós estamos ansiando e trabalhando e organizando o patrimônio para ir nos encontrarmos com o noivo, para ir nos encontrarmos com esse relacionamento final, né? Então, meus irmãos, o envolvimento com o invisível, com Jesus, é insuperável no impacto que tem nas nossas vidas. E eu queria que você saísse daqui hoje determinado a ter um outro nível de oração, um outro nível de jejum, um outro nível de busca pelas Escrituras, um outro nível também de interação com as pessoas. Como a gente tem dito, irmãos, é muito importante que você vá além do culto, que você se encontre com pessoas em reuniões menores, que você se encontre em algum dos pequenos grupos, ou dos microgrupos, que você crie um microgrupo com alguém, para falar da sua vida, prestar contas, confessar pecados, orar juntos, que você interaja com pessoas nessas reuniões menores, porque ali há uma profundidade e há uma presença de Jesus que nos transforma, de glória em glória, na imagem de Jesus, de glória em glória, na imagem de Jesus. Então eu queria te encorajar a você sair daqui hoje como um investidor ainda mais profundo do reino de Deus, um investidor ainda mais motivado, encorajado a investir no reino de Deus, porque isso vai transbordar na vida de quem está perto de ti também. Isso vai ser glória para ti e para aqueles que estão na tua volta. Então eu queria te convidar a gente ficar em pé agora, e nós temos um tempo de oração sobre isso. O primeiro tempo vai ser você e Jesus, você falando com Ele, e eu queria te convidar a você fazer um voto com Jesus, e você dizer: Jesus, eu quero a tua ajuda, para que eu não me sobrecarregue, para que eu não perca tempo, para que eu não gaste a minha energia com aquilo que não vai me trazer paz, não vai me trazer alegria, não vai me trazer vida plena. E eu quero, Jesus, me comprometer contigo a ter a seguinte rotina de oração. Quero me comprometer contigo, Jesus, a fazer o jejum assim. Eu quero me comprometer contigo, Jesus, a ler a palavra de Deus assim. Eu quero me comprometer contigo, Jesus, a encorajar meus irmãos a andar mais perto dos meus irmãos, a chorar com os que choram, a me alegrar com os que se alegram. Eu quero viver mais da tua igreja, da interação com o teu corpo, porque eu quero ser um investidor espiritual mais capacitado, mais engajado, mais motivado do que eu tenho sido. Então eu queria que agora você deixe essa resposta para Jesus. Fala com Ele, faz votos com o Senhor. Ele te convidou hoje para você se aprofundar nisso, no invisível, que é insuperável. Então fala com Ele agora, em um tempo aí de oração com o Senhor.
Jesus, Tu é o pão da vida, é o pão que nós precisamos, Senhor. Sem a Tua presença, não teremos vida. Por mais que nos esforcemos, por mais que trabalhemos, não teremos o que precisamos, Senhor. E nós, Pai, muitas vezes, temos nos distraído, e temos perdido tempo, temos perdido energia, com aquilo que não gera fruto, patrimônio espiritual. E Tu nos prometeu, Senhor, que o investimento no Teu reino, buscar o Teu reino em primeiro lugar, é garantia de termos tudo, inclusive o material. E nós queremos hoje, Pai, Te agradecer pela Tua lembrança, Senhor, e o Teu convite, de andarmos no invisível, pelo que nós queremos, Pai, de fato viver. Nós sabemos o que é melhor, nós sabemos, Senhor, o que é melhor, mas muitas vezes, Senhor, nós nos distraímos, e nós queremos pedir que Tu nos ajude a estarmos voltando para o foco principal, que no nome de Jesus caiam por terra as desculpas, Senhor, para não orar, para não jejuar, para não Te buscar, não buscar a Tua face transformadora, que nos aprimora de glória em glória, que nos leva ao sobrenatural, que nos leva aos milagres mais profundos e mais transformadores que existem no plano invisível, Senhor. Nos dá graça, Senhor, de nos encontrarmos contigo todos os dias. Nós estamos saindo daqui, Senhor, decididos a termos momentos de interação contigo, como Jacó teve, Senhor, mas de maneira invisível. Estamos levantando um clamor, insistindo, até que consigamos sermos abençoados por Ti, nos conectarmos contigo, ouvir, Senhor, a Tua voz, mesmo que internamente, Senhor, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos mais do sobrenatural, Senhor. Mas entendemos mais ainda hoje, que o invisível é incomparável, Senhor. Nós não queremos ficar correndo atrás de Ti, pedindo coisas mais, Senhor, mas queremos priorizar a Tua presença, priorizar a transformação, a glória, Senhor, que Tu nos apresentou hoje, Pai. Nós sabemos que Tu quer nos dar com isso todas as coisas que precisamos, mas nós queremos então priorizar, como Tu nos chamou para fazer, o Teu reino. Nos ajuda, Senhor. Queremos sair daqui com outra rotina de oração, Senhor, outra rotina de jejum, Senhor, outra rotina de leitura bíblica, Senhor. Queremos sair daqui com uma busca individual muito maior, Senhor, um investimento muito maior de tempo e energia em Ti, Senhor, nos encontros contigo, Pai. Dá-nos graça de vivermos isso, mas nós também queremos viver a igreja como Tu nos ordenou, como os apóstolos viveram, nas casas, nos encontros pequenos, na interação profunda, na prestação de contas, na confissão de pecados, no chorar junto, no sorrir juntos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos isso também, Senhor. Dá-nos graça de continuarmos crescendo nisso. Somos muito gratos, Senhor, porque Tu tem vindo sobre nós, tem nos ajudado nisso. Nós queremos mais, Senhor, queremos seguir crescendo, queremos seguir investindo e colhendo no Teu reino espiritual, Senhor. Oh, Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu convite, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado pelo projeto que Tu tem para essa igreja, Senhor. Obrigado pelo Teu mover, Senhor, pelos encontros que nós temos tido contigo, Senhor, pela alegria, pelo prazer indescritível que nós temos vivido nesses encontros, Senhor. Invisíveis sim, Senhor, mas incomparáveis com qualquer outra coisa que pudessem nos dar, Senhor. Queremos mais, Senhor,
Queremos mais, Senhor, queremos mais da Tua presença. Nos abençoa, Senhor, nos ajuda a vivermos mais, nos ajuda a vivermos mais, nos ajuda a nos conectarmos mais. Queremos Te ouvir melhor, Senhor, queremos Te ouvir melhor, queremos andar mais na Tua agenda, queremos nos ocupar um dia de cada vez com aquilo que Tu está nos chamando para viver, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos desviarmos do que nos distrai, do que parece bom e não é, Senhor. Nos ajuda a termos maior discernimento espiritual, nos ajuda a agirmos com mais amor, nos ajuda a sermos mais parecidos contigo, para que possamos, Senhor, sentir mais o que Tu sente, nos alegrarmos mais com o que Tu se alegra, dizemos sim mais para o que Tu diz sim, e dizemos mais não para o que Tu diz não. Queremos nos conectar e viver mais do Teu sonho. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Jesus, queremos a Tua graça. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa noite, e nos ajude um dia de cada vez a Te buscarmos até que Te encontremos, Senhor, até que nos conectemos contigo, até que o sobrenatural venha sobre nós, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meus irmãos, queria que agora a gente fizesse um outro momento de oração, que você agora se encontrasse com uma ou duas pessoas e vocês orassem uns pelos outros. Queria que nós orássemos uns pelos outros. Queria que agora você orasse por alguém, para que essa pessoa, não por coisas materiais, mas para que essa pessoa tenha encontros profundos com Jesus. Queria que você orasse, pedisse que Jesus abençoasse essa pessoa com graça, com patrimônio espiritual, com poder, com a paz que vai além do entendimento. Que Tu esteja abençoando e orando por alguém agora. Faz isso aí agora, sai do teu lugar, vamos ter um momento agora de orarmos uns pelos outros. Você vai se unir com uma ou duas pessoas e vocês vão orar uns pelos outros. Fala com Deus. Diz: Jesus, abençoa esse meu irmão aqui, abençoa essa minha irmã aqui, ajuda ela a se encontrar contigo, ajuda ela a ter a alegria que vem do alto, ajuda a ser transformada de glória em glória, ajuda a experimentar um novo nível espiritual, ajuda ela a viver uma nova rotina contigo, ajuda ela a viver o que tem sonhado para ela, ajuda ela a viver a Tua vontade. Venha o Teu reino.